Alô, assinantes do FLUGUS Max. Aqui quem fala com vocês é a Marta Coutribon. Estamos aqui para o meu primeiro podcast, o Podbal. E já começamos com tudo, nosso primeiro convidado é o Brasil. Pode vir. Bom dia, Marta Coutribon. E bom dia a todos nossos assinantes aqui. Bom dia, Brasil. É uma honra ter você aqui comigo no nosso podcast. A honra é toda minha. Então agora vamos começar. Brasil, como é que você se sente sendo o primeiro convocado aqui para o nosso podcast? Eu me sinto bastante honrado, né? Porque não é todo dia que se estreia um podcast, e espero que esse podcast vá muito longe, e se torne um dos melhores futuramente. Que Deus te ouça, Brasil, tomara que esse podcast vá longe mesmo. Mas agora, Brasil, conta um pouco de como é que foi a história do Brasil antigamente. Todas as dificuldades que você já passou e como que foi sua infância imperial. No início eu tinha muita raiva do meu pai pelo que ele fez comigo, pelo ouro roubado e vários outros fatores como a sacrificação dos negros e várias outras coisas, mas o principal foi ouro que ele roubou de mim. Mas com o tempo vocês foram se entendendo, Brasil, ou não? No início não foi bem assim. Eu me tornei império para conseguir me tornar independente. Depois aconteceram várias outras coisas, que eu vou contar daqui a pouco. Bom, a minha época imperial foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, por causa que eu tinha que enfrentar meu próprio pai para continuar vivo. E além do que eu era sozinho, e não tinha nenhuma mãe do meu lado para me apoiar, foi uma época difícil. Mas depois eu dominar todo o território brasileiro da época, eu fui atrás do meu pai para tentar recuperar o meu ouro. Depois parei de ser império, e a Cisplatina virou a República Uruguaia. Brasil, já vimos que foi uma fase difícil mesmo, ter que enfrentar o próprio pai e ter que conquistar o território próprio, sem a ajuda de ninguém, sem o apoio de ninguém. Já vi que você foi guerreiro mesmo, mas conta como você e seu pai e você começaram a se dar bem de novo. Bom, da noite pro dia não foi, porque tiveram várias outras coisas que aconteceram depois que eu parei de ser império. Passei por várias outras dificuldades, antes de me entender com meu pai, mas vou contar uma delas agora, e depois eu conto as outras. Bom, depois que eu parei de ser império, tive que dar um tempo nas guerras e batalhas, e em conquistar territórios, por causa que eu tinha que recuperar minhas forças, por causa que já tinha perdido muito tempo, tentando fazer meu pai devolver meu ouro, para no fim não conseguir fazer nada. Então fiquei uns 10 anos de repouso. Depois disso eu retornei como Império Brasileiro, mas dessa vez era para valer a guerra contra Portugal. Mas pelo menos dessa vez já tínhamos várias pessoas portuguesas do nosso lado como Dom Pedro I e muito mais. Então fomos para cima. Nós batalhamos, mas não conseguimos o que queríamos. Portugal já não tinha mais o ouro roubado, então ali acabou a nossa guerra. Como eu sabia que não ia mais conseguir deter meu pai, e ele não tinha nada que estava me devendo mais, por causa que ele já tinha dado um fim naquele ouro, aí sim nós voltamos com uma relação sem brigas, e sem nada do tipo. Isso foi uma coisa que quase nenhum contribuinte sabia, Brasil. Foi bom você ter nos contado. Agora pode contar para a gente o que você ia contar depois disso? Claro, posso sim. O que eu ia contar depois disso era sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom, quando a guerra começou eu não sabia o que fazer, porque eu era novato naquilo, então eu preferia ficar o mais longe possível de encrenca, mas uma hora a encrenca chegou até mim, e eu tive que resolver. Bom, era um país que hoje nem existe mais, que eu nem lembro mais o nome. Era meio que Eslováquia e a Eslovênia misturada, alguma coisa assim. E esse país era muito forte na época, ele trouxe para mim vários problemas, tanto políticos e tantos outros. Mas depois disso, uns 20 anos depois, teve a Segunda Guerra Mundial, que eu não tive nenhuma participação. O máximo que eu tive foi uns snipers do país saindo para caçar algumas pessoas, só para não falarem que não participei da guerra. E também ajudei os USA, dando alguns equipamentos para eles. Bom, Brasil, então acho que já falamos bastante, né? Então muito obrigado pela sua participação no primeiro episódio do nosso podcast. Valeu aí, Brasil. Então vamos deixando o nosso podcast por aqui. Até o próximo vídeo ou o próximo podcast, galera. Vamos chamar o Brasil mais vezes, e ainda bem que você não é mais império, né, Brasil?
Quem disse que não?